Capítulo 24, a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje vamos nesse vídeo fazer uma exposição em Mateus 24, falando acerca da destruição do templo e o significado da palavra mundo aqui, que aparece algumas vezes nesse contexto. Demos uma intercalada na nossa série de estudo em Apocalipse, mas o livro de Mateus 24, ele é um mini Apocalipse. E o que nos chama a atenção em Mateus 24 é que a profecia, ela nasce quando o Senhor vai saindo do templo. Os discípulos estão admirados com a arquitetônica do templo feita por Herodes o Grande, e o Senhor não dá bola para essa admiração, e logo ele diz: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas palavras são palavras que o nosso mestre está profetizando a destruição desse templo que é objeto de admiração de muitos. E estando no Monte das Oliveiras, os discípulos abordam o Senhor com as perguntas. Essas perguntas relacionadas ao fim do mundo e à vinda, a destruição do templo relacionada ao fim do mundo e à vinda. E os discípulos querem saber quais são os sinais. Dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A pergunta que eu quero fazer aqui seria na mente do discípulo que eles estavam entendendo que em ligar a vinda do Senhor e a destruição do templo, a vinda do Senhor e o fim do mundo, a destruição do templo, se referindo ao mundo físico em geral? Não. Os discípulos entenderam perfeitamente o que o nosso mestre estava dizendo acerca da destruição do templo, o fim do mundo, a vinda do Senhor. Já falei nos vídeos anteriores que a palavra de Deus nos mostra 6 tipos de vinda. A vinda em teofania, na antiga aliança, a vinda do Senhor em carne, quando ele nasceu da Virgem Maria, a vinda dele ao Pai, quando ele ao ressuscitar e ascender aos céus, e a vinda do último dia, que é o dia do juízo final, e a vinda em julgamento. Então nós precisamos ter em mente essas 6 tipos de vinda, para nós não compreender errado a palavra. Os discípulos entenderam perfeitamente acerca desta mensagem, desta profecia do Senhor. Ele diz assim: estando assentado na Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas. Eles queriam saber o tempo em que esse acontecimento iria se evidenciar. Devemos ter em mente que o livro de Mateus, o público de Mateus é os judeus. E os judeus estavam muito acostumados com essa linguagem de vinda, a vinda de Deus, o fim do mundo, esses assuntos com essas palavras. Eu disse, os judeus estavam muito habituados com isso. Por isso que nós vamos ver no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, que há uma diferença. Eu quero até ler para vocês aqui, em Lucas capítulo 21, como os discípulos abordam o Senhor com uma pergunta que é diferente de Mateus. Capítulo 21, versículo 6. Quanto a estas coisas que vês, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Mateus 21, 7. Quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Perceberam que aqui Lucas, o médico amado que escreveu
o evangelho para o público cristão de cultura helenística, ele não aborda aqui, não tem a palavra fim do mundo, nem vinda, mas sim, que sinal haverá quando isso estiver para acontecer. Os discípulos fazem esta pergunta para saber quais são os sinais quando eu estiver perto para acontecer isto. E o nosso Senhor Jesus Cristo não hesita. Em primeiro lugar, antes de partir mais para frente, eu quero deixar aqui bem claro, nesse estudo, que a palavra grega, cosmo, quando em Mateus 24, verso 3, fim do mundo, a palavra mundo, cosmo, grega, não é a palavra cosmo. No original grego não está escrito. Não é a palavra cosmo que aparece no versículo 3, mas sim a palavra ainos, ou aion, que significa era, ou idade, ou um período de tempo, e não cosmo. Então, não é fim do mundo aqui. Na mente dos discípulos não estava o fim do mundo físico, a destruição catastrófica do universo, não. Os discípulos tinham na mente deles exatamente isso, o fim da era judaica. O fim do templo é o fim do sacrifício, o fim do judaísmo. Isso estava bem claro na mente deles. Eles entenderam isso quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava proferindo essas profecias. Então, o Senhor Jesus vai agora dar para os discípulos os sinais que apontam para o fim. A destruição do templo, o fim do judaísmo, o fim do sacrifício, o fim daquela era. O Senhor diz: cautelai-vos, que ninguém vos engane. Esta é a primeira evidência. Quando o templo estiver perto de ser destruído, quando estiver próximo de o templo ser derribado, e que não fique pedra sobre pedra, vai acontecer alguns sinais. O primeiro sinal é o surgimento de muitos falsos cristos. O primeiro século foi marcado por grandes agitações. E uma delas foram esses falsos cristos. O Senhor diz: surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. E eu quero mostrar aqui, meus amigos, que em Mateus, em Atos dos Apóstolos, na carta de João, nós temos o registro de que esses falsos cristos surgiram. Por exemplo, eu quero ler aqui em Atos capítulo 5, vou abrir minha Bíblia em Atos capítulo 5 e vou fazer a leitura de alguns textos para vocês verem como a profecia que o Senhor Jesus falou acerca dos falsos cristos estava já se cumprindo. Olha o que diz capítulo 5, versos 36 de Atos. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo-se alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Essas são as declarações de Gamaliel, o mestre, que estava no Sinédrio, discursando com os anciãos. E o Sinédrio estava proibindo os judeus, os cristãos, de pregar o evangelho e perseguindo eles. E Gamaliel, um homem piedoso, um homem muito sério, ele fez essa declaração: deixa esses homens quietos, se não é de Deus isso vai acabar. Aí ele cita o exemplo de Teudas, um falso Cristo, e muitos seguiram a ele, porque na mente dos judeus estava assim que à espera de um Messias, eles tinham um entendimento errado acerca da espera da volta do Messias. Eles esperavam o Messias político, o Messias que iria livrar eles dos impostos, do domínio de Roma, que cobrava imposto deles. Eles queriam se tornar uma nação independente, então eles esperavam o Messias político, o Messias bélico, um Messias que reuniria um grande exército e venceria os seus inimigos. E seria independente. Então a mente dos judeus estava marcada por esse entendimento. A espera de um Messias
com um reino transitório. Mas o nosso Salvador não veio neste mundo para trazer um reino transitório, nem um reino físico, mas ele veio nos libertar do poder do pecado e estabelecer o seu domínio, o seu poder em nossos corações, em nossa vida. E aqui nós temos um exemplo, mais uma outra passagem também, em Atos capítulo 21, o verso 38, também nos fala que houve também um outro falso Cristo. Atos capítulo 21, verso 38, diz assim: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Aqui nós temos um outro exemplo, surgimento de um outro falso Cristo, ou anticristo. As pessoas estavam seguindo eles e achando que ele era o Salvador, o Messias. Uma outra passagem também bastante conhecida é Atos capítulo 8, a partir do verso 9 e 10, diz claramente que estava ali em Samaria um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual a todos atendia, desde o maior, dos mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Então a multidão seguia esses falsos cristos, seguia esses homens que faziam alguns sinais, diziam: este aí é uma virtude de Deus, é o Cristo, é o Salvador. A maioria das pessoas ficavam voltada para o lado errado. É como o nosso país hoje, o Brasil. As pessoas estão cansada desta política opressora que leva as pessoas à escravidão, a trabalhar como escravo dia após dia para obter o sustento. E a maioria das pessoas, quando vê algum político, alguém surgindo por aí, fala: esse é o Messias, esse é o Salvador. Da mesma forma também, na época do primeiro século, naquela era, havia pessoas que estavam também seguindo esses impostores, esses falsos. E nós não devemos confiar nos homens, devemos confiar em Deus. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Então, os discípulos, com esses ensinamentos, entenderam o que o Senhor estava falando acerca da destruição do templo e o fim do judaísmo. Então, uma outra passagem também é a carta do apóstolo João, no capítulo 2, é a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo... é o versículo 18. É 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Muitos dispensacionalistas e cristãos modernos pegam esta palavra, a última hora, e ligam ao nosso dia de hoje, no futuro, a última hora que nós estamos vivendo, a hora em que Jesus Cristo está voltando. Sim, não tenho dúvida nenhuma que Jesus está voltando. Mas esta última hora, esta palavra está ligada à última hora do judaísmo, ou fim do judaísmo. Essa era a última hora daqueles dias. O fim do judaísmo, o povo judeu que perseguia os cristãos, que rejeitaram o Messias, a hora deles estava chegando, que é a hora da punição, do castigo de Deus sobre eles, do juízo. A espada de Deus seria desembainhada e seria açoitada sobre eles. Eles iriam ser feridos pela espada da justiça de Deus. E o gnosticismo também foi um movimento que surgiu no primeiro século, que negou Cristo, nega a humanidade de Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, e o apóstolo João escreveu a carta para combater o gnosticismo. Então, Mateus 24 está ligado dentro desse contexto da destruição do templo em Jerusalém. No próximo vídeo, nós vamos continuar esse estudo, e eu vou terminando por aqui essa passagem, essa parte do vídeo, e no próximo nós vamos continuar Mateus 24 e depois vamos retornar para Apocalipse.